Bom, ela tem pedigree. Quando eu digo que ela tem pedigree, ou digo que ela tem DNA, eu digo que ela não surgiu da minha cachola. Eu não estava um dia, sentado, sem fazer nada do que fazer, e falar, deixa eu ver, eu vou preparar um problema para infernizar a vida dos meus alunos. E vou lá e invento um conceito de inteligência limitada, como se ele surgisse do nada, como se ele não tivesse lastro histórico, como se ele não tivesse fundamentação na história. Não, ela não é uma invenção de minha cabeça, ela é apenas a ênfase em alguns aspectos de pelo menos 2 ou 3 ou até 4 pensadores de tradição cristã que serviram como ponto de partida para tudo isso. E não só ponto de partida, mas fundamentação de toda essa construção. Não é? E desses 4, vamos dizer assim, 2 são os mais importantes. Um está apontando para o outro ali. É Calvino e Agostinho. E a foto ela é curiosa porque a foto de Calvino apontando para quem? Para Agostinho. O que eu vou fazer com vocês é ler um texto de Agostinho que, se você ler as Institutas, o primeiro volume das Institutas, as primeiras linhas, você vai ler e você vai falar assim, ué, quem colou de quem? Está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai olhar um Calvino, que vai abrir as Institutas. Quando você abrir as Institutas para ler o Calvino, você vai ver assim, puxa vida, mas isso aqui tem muita reverberação, isso aqui que Calvino está dizendo, que ele está tratando aqui, logo na abertura das Institutas, obra basilar, obra fundamental, e que ele escolhe justamente abrir as Institutas por esse assunto. Por que esse assunto é tão importante? Porque esse assunto que Agostinho trabalhou lá há muito tempo atrás, vai servir como ponto de partida fundamental para toda a instituição da religião cristã, escrita e desenvolvida por Calvino. Então é isso que esse caminho que a gente vai começar fazendo. Por isso, Agostinho, vocês devem ter recebido aí o texto de Agostinho, certo? É um texto, obviamente, um pequeníssimo fragmento, uma pequeníssima parte das Confissões, mas uma parte bastante significativa. Quem já leu as Confissões? Você não pode passar dessa vida para outra sem ler as Confissões. Isso é um pecado. Não é? A Bíblia já nem se fala, né? A Bíblia nem se pergunta se lê, porque isso já é pressuposto. Mas Agostinho você não pode passar dessa vida para outra sem folhear, principalmente as Confissões. E a gente vai partir exatamente dela. Não é? Das Confissões. As Confissões é uma obra impressionante, porque ele não escreveu para ninguém, nenhum ser humano. Ele não é um escrito de juventude, não é um escrito de um teólogo iniciante, já é um teólogo maduro e um pastor maduro. Já é bispo de Hipona e já tem lá os seus 50 anos de idade. É alguém já respeitado, alguém que já é reconhecido, não só como pastor, mas como filósofo cristão e teólogo, e que resolve falar sobre si. E o curioso é que a primeira sensação de alguém que abre as Confissões para ler é muito constrangedora. É uma sensação de que a gente é intruso. Porque a gente lê, mas ele não está falando com a gente. A gente lê as Confissões, mas ela não está se dirigindo para a gente. Não são palavras que ele dirige para os seus leitores humanos. As palavras que estão ali estão sendo dirigidas a Deus. Você está lendo uma coisa que Agostinho escreveu para Deus e não para você.
Mas eu acredito que lá no céu não tenha o primeiro exemplar das confissões. Eu acho que Deus não tem esse exemplar lá, obviamente. Deus não leu as confissões, ele não precisa. E esse é o grande paradoxo das confissões. Porque é uma obra que ele escreve para Deus, mas que Deus não leu, e não leu porque ele não precisa ler. Antes que a palavra, o próprio Agostinho diz, antes que a palavra, lembra o texto, antes que a palavra chegue a boca ele já conhece. Então as confissões não representam absolutamente nenhuma novidade para Deus, não representa algo que Deus desconheça, Deus sabe tudo que está ali. Então o que é aparentemente contraditório é que ele escreve isso para Deus, mas no fundo não é para Deus ler, é para você ler. Mas no entanto não é para você, é para Deus. É como uma oração. O pastor Cleiton acabou de fazer uma oração, eu acabei de fazer uma oração. Essa oração foi feita em português. Ela foi feita para Deus, mas nós é que ouvimos. As confissões de Agostinho, ela é assim, algo que é feito para Deus, mas é para a gente ler. Ela é dividida basicamente em duas grandes partes. Os teóricos aí, os especialistas em Agostinho, há divergências, mas a grande tradição interpretativa de Agostinho divide em duas grandes partes, a tradição, né, os mais tradicionais. E eu concordo com essa divisão, eu acho que ela faz bastante sentido quando você lê as confissões no todo. A primeira parte, que vai do livro 1 ao livro 9, que é uma narrativa que ele vai fazendo para Deus de tudo aquilo que ele havia feito, de tudo aquilo que ele era, e como ele se via. Então ele começa contando peripécias de criança, coisas que ele fazia de errado quando era criança, como por exemplo roubar as peras de um vizinho. E ele não roubava, quando ele vai narrando e contando o porquê que ele roubava as peras do vizinho, a pergunta não era porque ele precisava, porque ele estava com fome. Ele queria era ver o vizinho irritado. Ele não roubava a pera só para ele se alimentar, porque ele precisava comer. Ele roubava mais do que precisava, e ela tinha uma razão de ser. Ver o vizinho correndo atrás dele, furioso e tomado de raiva. E aí, depois de fugir do vizinho, ele sentava, parava e pensava: puxa, mas de onde vem esse prazer, esse deleite que eu tenho em fazer o mal? Então, é muito interessante porque você vai lendo as confissões, principalmente essa primeira parte, e você vai vendo ele confessando coisas positivas, coisas negativas, mas ao mesmo tempo mostrando o conflito dele com relação aos seus sentimentos, com relação aos seus desejos. Gente, é muito curioso porque talvez quando você chega eu imagino, né, quando você chega numa idade avançada como a de Agostinho, puxa vida, abriu a vida assim para todo mundo saber, para toda a comunidade saber do que ele fez de ruim. Talvez parece que o mais comum, não que isso seja o correto, mas talvez o mais comum sejam as pessoas esconderem cada vez mais e alimentar cada vez mais o seu heroísmo, alimentar cada vez mais a sua aparência de fidelidade, a sua aparência de homem equilibrado, a sua aparência de homem que não falha, que não erra. Ele resolve fazer o contrário, ele resolve abrir o livro e mostrar todas as fragilidades da vida dele, acompanhadas de toda a reflexão que ele vai fazendo sobre essas limitações e sobre esses questionamentos, esses embates da vida. Então, uma primeira parte, falando só sobre o que ele era.